Como começou a filosofia? Quais foram os primeiros filósofos ocidentais? A gente costuma dizer que a filosofia começou na Grécia Antiga, mas é preciso ter em mente que na Grécia, na antiguidade, a Grécia não era um país. A Grécia era um conjunto de cidades independentes que partilhavam uma cultura e uma língua. Existiam cidades gregas em territórios que hoje pertencem a outros países, como por exemplo a Turquia, a Itália ou a França. Um grande divisor de águas da história da filosofia ocidental é o Sócrates, que é considerado por muitos como o pai da filosofia. Então, a gente fala em filosofia antes de Sócrates, ou filosofia pré-socrática, filósofos pré-socráticos e filósofos que vieram depois de Sócrates. Sobre os filósofos pré-socráticos, a gente tem muito pouca informação disponível. Então, nenhuma obra que eles escreveram sobreviveu até os dias de hoje. Então, tudo que a gente sabe sobre eles são citações, são exposições feitas por filósofos ou pensadores posteriores. As datas, as vidas e o pensamento deles é dificilmente reconstituído. Com esses fragmentos, essas citações, essas explicações posteriores, a gente pode conjecturar qual era o pensamento deles exatamente. E uma das coisas que se destaca nesse pensamento, que é importante para a gente hoje, é a busca pelo princípio. Então, a palavra grega para princípio é arché, o princípio de todas as coisas. Você tem um filósofo do quinto século depois de Cristo, chamado Proclo, que distinguiu três tipos de filósofos, né, que ele agrupou por região. Então, você tem aqueles filósofos na Jônia, né, a Jônia é aquela região que hoje pertence à Turquia, que é banhada pelo Mar Egeu, né, entre a Grécia e a Turquia. E os filósofos da Jônia, que são, por exemplo, os filósofos de Mileto, como Tales, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, que buscam um princípio material para as coisas, né? Então, esses filósofos da Jônia sugerem que o princípio material seja a água ou o ar, enfim, um princípio material. Ao passo que os filósofos da Itália seriam principalmente aqueles da escola pitagórica, né, fundada por Pitágoras, buscam um princípio inteligível, né, que Pitágoras chama de número. E na Ática, né, a região de Atenas, se faz uma síntese, ou uma posição intermediária entre essas duas outras escolas. Essa posição pode ser criticada, talvez seja um pouco simplista, e é por isso que a gente vai dar uma olhada em cada um dos filósofos, ou pelo menos nos principais, nos mais interessantes filósofos pré-socráticos. Aqui nesse primeiro vídeo é uma visão geral, vou falar de uma forma bem simples sobre quais são esses principais filósofos, e em seguida a gente vai fazer alguns vídeos individuais sobre cada um desses filósofos para contar um pouco a vida deles e o pensamento deles. Então, os filósofos milesianos, né, são três principalmente. Tales de Mileto, que dizia que o princípio de todas as coisas é a água, que é conhecido como o primeiro filósofo, né, o primeiro filósofo pré-socrático, portanto, o primeiro filósofo ocidental. Anaximandro, que dizia que o princípio de todas as coisas é o infinito ou indeterminado, o que ele chama de apeiros. E Anaxímenes, que dizia que o princípio de todas as coisas é o ar. Em seguida, então, segundo Proclo, a escola italiana, né? Ou seja, Pitágoras, o princípio de todas as coisas é o número. E aí o que o Pitágoras entende por número é
é uma das coisas que a gente vai discutir no vídeo que a gente vai fazer sobre o Pitágoras. O Heráclito dizia que tudo muda, né? Tudo está em constante mudança, nada permanece igual. Por isso todas as coisas, nenhuma coisa permanece, na verdade. Tudo é diferente a cada segundo. Por isso não se pode entrar duas vezes no mesmo rio. Ele também dizia, se tiver que buscar um princípio material para as coisas, esse princípio deveria ser o fogo, né, que mostra essa mudança contínua. Você tem o Parmênides, que é um dos filósofos mais importantes dessa época, que foi mais comentado na antiguidade, que é o Parmênides, né, que dizia só o ser é, né? O ser é, e a única coisa que a gente pode dizer sobre o ser é que ele é, e o não ser não é. A gente vai tentar entender o que isso significa no vídeo sobre o Parmênides. E por último, o Demócrito, que é, na verdade, o inventor da teoria atômica seria o Leucipo, do qual se sabe muito pouco, menos ainda do que o Demócrito. Mas o mais famoso é o Demócrito, que defendia a ideia de que todas as coisas eram compostas por átomos, né? Uma ideia que foi retomada na modernidade pelos físicos modernos. Então esses são os principais filósofos pré-socráticos, existem alguns outros ainda que me parecem menos importantes, como o Empédocles, por exemplo, o próprio Leucipo, que eu não citei aqui. Mas esses são os principais, os mais interessantes que a gente vai tratar em vídeos individuais que vão ser feitos nas próximas semanas.